Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Estamos de regresso para mais um Serviço Público RCP. Carla Moreira, psicóloga educacional, bem-vinda. Muito obrigada. O tema hoje, doutora, é a escola aos 5. A pergunta que se pode fazer nesta altura é se a escola aos 5 faz sentido. Eu começaria por dizer que a escola aos 5 nem sempre, nem nunca. E explico um bocadinho. Então, a nossa legislação estipula que as crianças se matriculem no primeiro ano do primeiro ciclo do ensino básico com os 6 anos completos, não é? Até ao dia 15 de setembro. Portanto, aqui a decisão normalmente é pacífica para os pais, não é? Portanto, se os seus filhos até a 15 de setembro completam os 6 anos, esta decisão não levanta grandes questões. As crianças que completem então os 6 anos de idade entre o 16 de setembro e o 31 de dezembro, a nossa lei diz então que elas podem ingressar no primeiro ciclo do ensino básico se tal for requerido pelos pais, pelo encarregado de educação, enfatizando aqui desde logo o papel de decisão, de tomada de decisão dos pais. E esta aceitação depende de facto da existência também de vagas nas turmas já constituídas, depois de aplicadas as respectivas prioridades que são definidas no Decreto-Lei. Então ficam aqui estes pais, não é, um bocadinho com a batata quente. O que fazer se o meu filho completa os 6 anos após o 15 de setembro? Estamos a falar aqui praticamente do último trimestre do ano e muitas vezes, por ser uma matrícula condicional, nós vulgarmente, em termos de senso comum, dizemos que estas crianças são condicionais. Elas não são as crianças que são condicionais, na verdade, não é? São as vagas, e esta decisão é que é condicionada a uma série de critérios. Como é que os pais podem tomar então essa decisão? Exatamente, como é que os pais podem decidir, com base em que critérios? Não há de facto uma resposta certa, não há uma resposta universal, não é? Depende, e depende de que fatores, depende de quê afinal. Eu diria que depende desde logo do perfil de competências e de dificuldades da criança. O que é que isto significa? Significa encontrarmos e identificarmos as áreas mais fortes, as áreas menos fortes, as áreas mais fracas em que a criança tem mais dificuldade. As áreas em que a criança tem mais competência e aquelas em que precisam de facto de ser mais estimuladas e nas quais a criança revela mais dificuldades. Depende também do desenvolvimento emocional e comportamental da criança e das experiências de aprendizagem que lhe foram proporcionadas até então. Desde logo, questões simples como a aquisição e o desenvolvimento da linguagem é um ponto muito importante. Muitas crianças apresentam dificuldades neste processo, e é um processo que depois também se vai repercutir pela sua importância no processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Desde logo a consciência fonológica, a sensibilidade que a criança apresenta para os sons, para as palavras, para as rimas, por exemplo, coisas que podem ser feitas e estimuladas com a criança. Por exemplo, ela perceber e dizer-nos que, quando nós perguntamos, vamos brincar aqui às palavras que rimam, a criança ser capaz de ir buscar um som que igual à palavra que nós estamos a dizer. Por exemplo, cão rima com balão, rima com pão, e portanto ter esta sensibilidade. Por exemplo, quando pedimos à criança para, numa palavra, tirar uma sílaba, por exemplo, sopa, se tirarmos o se, o que é que fica? Ela própria conseguir perceber o bocadinho da palavra que tirou e aquilo que vai ficar, só em termos de som, obviamente, não é? Portanto, isto é consciência fonológica. Se a criança revela realmente estas competências, por exemplo, são competências que são importantes para a aprendizagem da leitura da escrita, para o princípio alfabético.
As dificuldades na linguagem, as dificuldades nos sons, potencialmente vão traduzir-se depois também na aprendizagem da leitura da escrita, trazendo também a percepção do insucesso na tarefa. Outro exemplo também e outra dimensão que é muito importante é o conceito de número, aquilo que nós chamamos o princípio da correspondência termo a termo. Por exemplo, se eu tenho um conjunto de imagens, eu vou pedir à criança para contar essas imagens, e a criança vai ter que, se eu tenho 4 imagens, ela vai ter que me dizer que tenho 4 desenhos, tenho 4 imagens. Ou seja, é aquela noção de que cada objeto vai corresponder a uma determinada quantidade. A criança, muitas vezes os pais dizem-nos, mas já sabe contar, 1, 2, 3, 4, 5, por aí fora. Sim, a criança pode saber contar daquilo que aprendeu, a cantilena que foi ouvindo, mas depois a tradução da quantidade e a correspondência exata ao número que está representado em termos de imagens, isto é outra aprendizagem que a criança também deve ter. Portanto, na verdade é não contar de cor, mas fazer esta sequência e esta correspondência da quantidade com o conceito de número. Outra área também importante é a coordenação motora, nomeadamente a motricidade fina, que é uma variável também muito importante na aprendizagem da escrita. E o que é que isto é? É, por exemplo, a forma como a criança segura o lápis. Porquê? Porque a criança depois vai ter que escrever, não é? Vai ter que escrever à mão, vai ter que usar o lápis, a caneta para escrever. Se a criança se cansa, portanto, se não faz o posicionamento da mão, dos dedos corretamente para pegar na caneta, no lápis, vai cansar-se. Ao cansar, vai desinvestir na tarefa. Portanto, é também uma área que é muito importante ser desenvolvida e percebermos se está efetivamente desenvolvida ou se merece também intervenção. Outra dimensão é a atenção e o foco com que, por exemplo, a criança permanece na tarefa, com que está atenta àquilo que a educadora faz na sala de aula, àquilo que conta, àquilo que se passa na sala do jardim. A forma, por exemplo, com que escuta uma história, se a reproduz, se é capaz de a recontar, ilustrar, o pormenor da história a que chega, o raciocínio que apresenta acerca disto. Efetivamente o tempo que permanece na atividade, o tempo de estar sentado em sala numa tarefa mais ou menos estruturada, a curiosidade pelas novas aprendizagens, a criatividade, a investigação, no fundo a aceitação das rotinas e das regras, da disciplina que depois lhe vai ser exigida em termos de sala de aula já no primeiro ciclo. Outra dimensão importante é, por exemplo, a forma como a criança vai resolver um conflito com um amigo, como aceita a frustração, como a transforma em competência, a forma como vai relacionar-se e comunicar com os colegas, com o adulto sobre as suas necessidades, as experiências e as aprendizagens. Por exemplo, o que é que a criança traz para casa ao final do dia, como é que ela relata as atividades que realizou, qual o interesse sobre as mesmas. São questões que são importantes avaliar. Por exemplo, como é que a criança fica no jardim quando o deixamos de manhã. E se calhar mesmo para concluir, eu diria que os pais, esta decisão não pode ser tomada de forma individual, tem que ser uma decisão participada, privilegiando sobretudo e ouvindo quem acompanha o dia-a-dia da criança, quem num ambiente mais formal observa o seu comportamento, as reações emocionais, a interação com os pares e melhor pode avaliar. No fundo, aqui a educadora é um elemento-chave. Esta decisão, então, não se resume a um número, digamos assim, a uma idade cronológica, mas resultará sempre da ponderação de um conjunto de fatores e de elementos oriundos dos contributos dos vários intervenientes e agentes educativos no processo educativo da criança, sabendo que cada criança é única, tem um ritmo de aprendizagem diferente, e, portanto, na dúvida, ouvir sempre a opinião da educadora, consultar também um técnico especializado, um psicólogo educacional, também irá ajudar a tomar uma decisão final. Muito bem, muito obrigado. Ficaram os esclarecimentos da doutora Carla Moreira, psicóloga educacional. Voltamos a falar dentro de algumas semanas. Muito obrigado. Obrigada.
Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.